Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos novamente debaixo da graça e das infinitas misericórdias do Senhor. Eu louvo a Deus pelo privilégio de chegar até aqui, pela sua vida, estar permitindo adentrar no seu lar. Você que está assistindo, ouvindo, não sei como você faz com as mensagens, se ouve, se assiste, mas muito obrigado. Se você quer nos ajudar, dá um likezinho lá onde tem aquele símbolo do joinha. Ajuda que mais pessoas venham assistir, porque as mensagens são jogadas para frente. Não custa nada, só dá um cliquezinho ali, ó, coisa simples. Ou no celular, ou no computador, ou no tablet, ou na televisão. Dá só um cliquezinho. E se você pedir para mais pessoas se inscreverem, se nós conseguíssemos, cada um conseguir mais uma pessoa para se inscrever, nós dobraríamos. E aí nós teríamos a própria plataforma jogando as mensagens mais para frente. Mais pessoas assistiriam. Então, se você concorda com esse material, concorda com os ensinos, nos ajude nesse sentido. Todo esse trabalho não tem fins lucrativos, todos são voluntários, não somos profissionais, os equipamentos são de amadores, são servos de Deus que querem ajudar na divulgação da mensagem do Senhor. Nós chegamos em Ageu capítulo 2, hoje nós vamos ler o verso de número 3, olha que lição. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como as vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Lembra quando ele mandou buscar as árvores, que ele iria ficar feliz, que Deus ficaria feliz se eles buscassem e construíssem? Lembra quando Deus disse aquilo? Na época do templo antigo, ele está fazendo uma comparação com o templo de Salomão e com o templo que estava sendo reconstruído agora, aí com Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué e etc. E ele mostra que os templos são bem diferentes. Irmãos, o templo de Salomão era pedras preciosas, ouro. Só que nesse período agora não tem um ricaço igual Salomão. E algumas pessoas veem aqui uma grande diferença. Naquela primeira casa, os que viram a primeira casa, os que estavam vendo a segunda, eles sentiram uma tristeza. E agora? Essas casas são muito diferentes. A primeira era uma grande bênção. A primeira era glória humana em pedras preciosas, era um monumento, o mundo inteiro se encantou, irmãos. Eles iam para lá para ver o templo de Salomão. Os reis queriam ver esse templo, que era o comentário em todo o mundo bíblico naquela época. E agora essa segunda casa simples? Ele diz, você que viu a primeira, está vendo a segunda? Eles estavam começando, irmãos, entre si, criar dificuldades. Sempre haverá, irmãos, dificuldade no povo de Deus. E todos vocês que me assistem, pastores e líderes, sempre haverá luta contra a obra de Deus. Sempre haverá oposição dentro da igreja. A oposição de fora a gente nem fala, mas sempre haverá oposição dentro. Nós devemos trabalhar com os opositores e, quando não der, sacrificá-los. Mandar embora. Se querem atrapalhar a obra, vá embora. Jesus fez isso, irmãos, quando ele multiplicou os pães. Todo o capítulo 6, ele multiplicou os pães e uma multidão seguiu Jesus. E Jesus deixou bem claro que eles estavam seguindo somente pelo pão que perece. Jesus não quer isso de nós. Ele fez uma pergunta a Pedro, quem eu sou? Ele queria que Pedro respondesse já se Pedro sabia quem ele era ou não. Então, irmãos, Jesus, ele olhou para aquela multidão não sabia quem ele era. A multidão estava seguindo somente pelo pão material. Nós seguimos Jesus, irmãos, pelo espiritual, pela salvação, por estarmos livres do inferno, do lago de fogo. O inferno de hoje, irmãos, a Bíblia diz, será lançado no outro infernão, que é o lago de fogo. A palavra grega usada, Geena, irmãos, é muito pior do que o inferno que é usada hoje. Inferno já é inferno, é horrível. Mas o Geena é o lago de fogo, é o juízo eterno, para sempre. Quem está no inferninho de hoje também não tem como voltar, não.
Mas esse inferninho de hoje é uma expressão que eu uso, inferninho, para ser lançado no infernão, aquele texto de Apocalipse, que o inferno será lançado dentro do lago de fogo, dentro do infernão. Não tem volta. Então, irmãos, precisamos ter consciência. Precisamos ver o que Deus está fazendo. Essas pessoas, irmãos, começaram a fazer questionamentos. Sempre haverá questionamentos, irmãos, das pessoas. Que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela. Só que, irmãos, nós vamos ver nas próximas meditações o porquê que aquela segunda casa, que materialmente falando era mais simples, muito mais simples, mas ela teve uma honra, uma glória que a primeira não teve. Ela teve um privilégio que a primeira casa não teve. Isso nós veremos amanhã e depois. Mas olhe, o que importa é a presença de Deus em nosso meio. A casa pode ser simples ou pode ser bela, mas o que importa é Deus presente. Deus nos honrou com uma casa linda. Deus nos honrou com um templo lindo. Mas nós temos muitas congregações para construir. Nós temos muitos terrenos para comprar nas congregações. Em Retirolândia, 200 e poucos quilômetros de Salvador. Conceição do Coité, 200 quilômetros de Salvador. Poujuca já tem o seu templo. Não tem a casa pastoral também junto lá com o templo. Nós temos lá em Feira de Santana, já tem o seu templo, mas não tem a casa pastoral ainda. Nós temos lá na ilha, temos um cômodozinho, tem tido problemas, mas temos o terreno do lado que já foi adquirido, foi doado para a igreja, e aquele terreno nós vamos construir um templo ali, Deus assim nos permitindo. Nós temos, irmãos, Petrolina, que precisa templo, precisa casa pastoral. Hoje pagamos aluguel do templo, pagamos aluguel da casa pastoral. E assim, irmãos, a obra vai caminhando. O que nós não podemos é parar, o que nós não podemos é regredir. Nós precisamos sempre avançar para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um, que Deus te fortaleça, que possamos olhar para frente. O que importa, irmãos, é a presença de Deus aqui no nosso meio. A boniteza está no coração, o restante é com o Senhor. Não somos dignos, mas se trabalharmos, Deus nos dará coisas grandes. Meu lema em toda essa construção foi Jeremias 33:3. Clama a mim e anunciar-te-ei, te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos alimentando, nos abençoando, nos ajudando a seguir os teus passos, ó Senhor, e assim andarmos na tua presença. Eu te peço, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.